Muito boa noite para você que nos assiste de todos os lugares do Brasil e do mundo. Meu nome é Jean Francesco. Nós estamos começando nossa última live, nossa última noite da nossa Semana Teológica 2020, que é, na minha opinião, a melhor semana teológica do Brasil, porque eu não conheço nenhuma outra que esteja acontecendo durante essa semana, e nós temos recebido convidados ilustres, amigos, companheiros de jornada. Falamos sobre teologia pastoral, sobre teologia contemporânea, teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática, teologia pública, e hoje nós vamos encerrar a nossa semana teológica. Uma notícia um pouco triste para alguns que estão gostando bastante dessa semana. Vamos falar sobre teologia filosófica, que é uma área, a gente pode dizer, um pouco não explorada, um território não muito escavado no nosso país, mas que nós temos alguns personagens aí que têm contribuído de forma relevante para essa disciplina que é pouco conhecida no país, mas eu tenho certeza que nos anos que se seguirão, conseguirá ter um pouco mais de abertura entre aqueles que fazem parte da igreja brasileira, dentre todas as tradições. Eu queria dar 2 avisos para você. Número 1, se você está gostando dessa Semana Teológica, lembre-se que a gente tem um canal de teologia do Telegram, e naquele canal eu posto textos, eu posto vídeos, eu posto uma série de conteúdos sobre teologia. Então, se você está interessado, você se inscreve lá no canal de teologia do Telegram. Segundo aviso é que no finalzinho dessa live nós vamos sortear 3 prêmios, exatamente, em parceria com a editora Thomas Nelson. Ela nos cedeu generosamente diversos livros para nós sortearmos cada um durante as lives, e hoje nós vamos sortear um livro do Dr. Scott Oliphint, que é Por que Nós Cremos no que Cremos. É basicamente essa a proposta dele, publicado pela editora Thomas Nelson, e além disso nós vamos sortear um curso do nosso convidado, e vamos também sortear uma mentoria teológica, que é uma mentoria que eu ofereço para quem está interessado em aprimorar os seus conhecimentos na teologia, só que de uma forma um pouco diferente, é na forma de tutoria, de mentoria individual. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa noite de conversa, de entrevista com o meu convidado, e meu convidado é ninguém mais, ninguém menos do que Allen Porto. E aí está o meu querido Allen Porto. Cara, que alegria ter você aqui com a gente. Eu tenho uma admiração muito profunda por você, pelo seu trabalho, pela forma como você administra a sua vida, sua família, a produção que você tem gerado, não apenas na área da teologia, mas em outras áreas, na área de família, na área de aconselhamento, tantas coisas que você tem feito aí no seu Instagram, entre outras coisas. Para mim é uma alegria muito grande ter você. Eu te respeito muito, te admiro muito pelo que você tem sido como pastor, enfim, pela pessoa que você é. Sinta-se completamente honrado. Rapaz, com uma recepção dessa, é difícil não se sentir totalmente honrado, né? É uma honra para mim estar aqui com você. E dá uma boa noite para o pessoal aí. Bom, primeiro deixa eu agradecer, né, o fato de estar aqui. Você, com o set de pessoas que você teve durante essa semana teológica, estar participando desse grupo é realmente um privilégio, né? Então, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. A ideia de uma semana teológica para pensar teologia nesses níveis tão completos é uma ideia genial. E que legal estar aqui com a turma e o pessoal que está interessado nesse tipo de caminhada, né? De certa forma, eu vejo que a gente tem alguns projetos semelhantes, né, de falar sobre áreas de relacionamentos, de casamento, de pensar em aspectos da aplicação da teologia para a vida. Então, é legal ter um parceiro de caminhada assim. A alegria é minha também. Eu também admiro e respeito muito o seu trabalho. Com certeza, muito bom. Tá dado boa noite para você que nos assiste. E se você gostaria de divulgar esse conteúdo para mais pessoas, pega o link, coloca nos seus contatos aí do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, todas as suas redes sociais, e vamos divulgar essa live de hoje, que é o nosso encerramento para o máximo de pessoas possível. Meu querido Allen, para nós começarmos, a gente sempre começa falando um pouquinho sobre a nossa vida pessoal, até porque teologia não é uma coisa que a gente aprende por osmose, é uma coisa que depende da nossa jornada de vida. Conta para o pessoal aí, qual que é a sua jornada teológica, onde você estudou, quais cursos você fez, e o que você diria que é a sua especialidade na teologia? Tá. A minha jornada teológica começa no berço, vamos dizer assim,
porque eu sou filho de pastor batista. Então, na minha casa, eu cresci vendo lá a biblioteca do meu pai, com os livros e tudo. E claro, aquilo não era tanto na infância um grande interesse, eu estava mais interessado nas revistas do Tio Patinhas, que a minha mãe tinha, mas ficou o modelo ali, né? Então, e eu lembro ainda na infância de mexer nos livros do meu pai, ver um livrinho da capa preta com um peixinho, depois, é incrível, essa memória veio depois, era um livrinho do Schaeffer, A Marca do Cristão. Mas enfim, teve isso com meu pai, no entanto, meu pai não permaneceu no ministério, teve uma frustração com a igreja e tudo mais, mas eu permaneci na igreja, e durante a minha adolescência não tive muito interesse, sabe, em ter qualquer tipo maior de envolvimento, ou pelo menos de pensar em ministério. Mas lá pelos 16 para 17 anos, eu passei por uma transformação muito, muito intensa, muito profunda, quando eu descobri as doutrinas da graça. E aquilo mexeu comigo num nível, sabe, mudou meu mundo, virou de cabeça para baixo. Então, ali, com 16 anos, eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu decidi estudar teologia seriamente. E eu lembro que estava nesse último ano e todo mundo dizia, você quer fazer o quê? Medicina, direito? Eu só sabia dizer, gente, eu quero fazer teologia. Né? Não queria ser pastor, só queria fazer teologia para servir a igreja de alguma forma. Então, terminei o ensino médio, comecei o seminário teológico, a exigência dos meus pais para eu fazer o seminário, exatamente por causa da frustração do meu pai, era, você tem que ter uma formação fora da teologia. Então, eu entrei para fazer comunicação, relações públicas na Universidade Federal do Maranhão e, em paralelo, fazia meu seminário à noite. Né? E depois acabei saindo de comunicação, me formei em Direito. Que interessante. Mas fiz teologia de 2003 até 2005. Me formei em 2005, consegui formar um ano antes, porque eu fiz disciplinas aos sábados, eu corri atrás, mas ainda não queria nada com o ministério. Então, minha graduação foi no Instituto Superior de Teologia Reformada, em São Luís. E pouquinho depois disso, eu queria seguir os estudos, mas eu comecei um mestrado numa instituição batista, lá de São Luís mesmo, mas logo no início nos primeiros módulo de metodologia, você já era empurrado com uma série de autores de teologia liberal que não eram tratados com a devida com as devidas ressalvas, sabe? E eu passei a achar que aquilo não casaria muito bem com o que eu estava entendendo, né, dentro daquilo que eu precisava estudar mais. Então eu dei uma segurada no projeto do mestrado, fiz uma especialização em História da Igreja, na FITREF, a Faculdade Internacional de Teologia Reformada, à distância. E depois disso, pela graça de Deus, eu consegui uma bolsa, ainda batista, para entrar no Andrew Jumper. Só que, quando eu entrei no Andrew Jumper, teologia filosófica, né? Essa era a minha... Que é o tema de hoje, inclusive. Quando eu entrei no Andrew Jumper, não demorou muito, entrei em 2009, em dezembro de 2010, eu fiz a migração. Eu fui ordenado em 2010, ainda na Igreja Batista, mas já no fim do ano eu mudei para a Igreja Presbiteriana, eu já estava mais para lá do que para cá. Né? Então, fiz o meu mestrado em Teologia Filosófica no Andrew Jumper. Então, minha caminhada é essa, graduação em São Luís, especialização em História da Igreja e o mestrado em Teologia Filosófica, pesquisando especificamente a questão da apologética. A minha dissertação foi sobre o ponto de contato entre o cristão e o não cristão nas visões de Cornelius Van Til e de Francis Schaeffer. Interessante. E aí você falou de direito. Você chegou a tirar sua OAB? Não, cara. Você só se formou mesmo. Aí fez igual o Calvino, assim, né? Se formou em direito e caiu fora. Exatamente. Até hoje o meu pai sonha que eu faça um concurso, alguma coisa. Eu digo, pai, não é para mim, não. Cara, interessante a sua história. E
Como é que foi esse curso de teologia filosófica? Assim, você demorou quanto tempo para terminar? Para quem não sabe, tem dois tipos de mestrado no Andrew Jumper. Tem um que é o MDiv, que é um com foco mais ministerial, e tem um mestrado mais de linha de pesquisa, que eu acho que foi o que você fez, certo, Allen? Eu entrei para fazer o MDiv, mas logo nos primeiros módulos, o professor Fabiano, na época, já me indicou, porque você não muda de foco, você faz o STM e, sei lá, fica com uma pegada mais acadêmica, enfim. E aí eu fiz a solicitação e mudei o programa. Eu demorei a me formar, eu levei pelo menos aí uns 2 anos escrevendo a minha dissertação. E, na verdade, escrevendo mesmo, eu levei algo em torno de 6 meses. Lutando com a dissertação, eu levei 2 anos. Por causa do meu perfeccionismo, sabe? Meu coração pecador, querendo fazer algo inatingível, e isso me bloqueava de sequer começar. Quando eu coloquei o pé no chão e entendi que eu não deveria escrever o trabalho absoluto, mas deveria escrever um trabalho, a coisa fluiu melhor. Então isso é bom para vencer a nossa vaidade também. É verdade. Para quem nos assiste aí, aqui no seminário onde eu estudo, o pessoal do doutorado, ele tem aquele ditado: uma boa tese de doutorado é uma tese de doutorado terminada. Não necessariamente uma excelente, uma perfeita. Não, é aquela que você entrega. Aquela é a boa tese de doutorado. E tem muita gente que fica nessa neura aí, né, mestre? E eles não entregam. Mas graças a Deus você terminou e se formou. Pergunta para a gente começar aí a nossa discussão propriamente dita. Allen, o que é teologia filosófica? Legal. Esse termo é um pouco disputado, sabe? Se você pesquisar na internet teologia filosófica, você vai encontrar diferentes ideias. Uma delas, inclusive, que diz que a teologia filosófica é algo realizado por filósofos que decidem pensar sobre temas teológicos. Então, não necessariamente teólogos pensando sobre aspectos que envolvam filosofia. No nosso caso, então, estou pensando lá na escola do Andrew Jumper, ou mesmo em alguns autores mais próximos da nossa tradição protestante, teologia filosófica envolve muito mais a utilização ou fazer a interface entre a teologia e a filosofia. Então, nós estamos produzindo teologia, mas utilizando insights, métodos e aspectos do pensamento filosófico nesse contexto de produção teológica, de serviço à igreja, fundamentalmente. Interessante isso, né? Porque aqui na cidade onde eu moro, que é Grand Rapids, ela é famosa por ter muitos filósofos de nome. Eu vou dar alguns exemplos aí, talvez você vai falar sobre eles ao longo da live, que é o Alvin Plantinga e o Nick Wolterstorff. E é óbvio que eu sou um cara meio assim, que gosta de me atirar e falar com os gigantes. Na primeira semana que eu pisei aqui nesse solo, eu tinha marcado por e-mail de tomar um café com o Alvin Plantinga e o Nick Wolterstorff. E eu fiz. Caramba! Eu fui na igreja deles, inclusive. E tomamos um café e tal, foi muito bom. Tirei uma foto com os dois. Mas uma pergunta que estava engasgada desde que eu estava no Brasil era: qual que é a diferença entre teologia filosófica e filosofia teológica? Eu perguntei para eles: o que vocês fazem? Vocês fazem filosofia ou teologia? E aí o Nick Wolterstorff, ele tomou a dianteira e disse o seguinte: que o Alvin Plantinga, ele é muito quieto, ele é quietão, assim, ele só dá risada, ele não fala. O Nick já gosta de falar. E aí eu perguntei para ele isso, e ele falou assim: olha, você sabe que depois que você passa dos 80, depois de tudo que você escreveu, eu nem sei mais o que eu faço, se é filosofia ou se é teologia. Eu sei que eu faço os dois ao mesmo tempo, eu não sei em qual que é a ordem, eu não sei se eu faço mais teologia ou mais filosofia, mas o que eu faço para a glória de Deus e para o serviço da igreja. E eu acho que isso é uma coisa que casa muito bem com o que você falou. Independente da disputa, da definição apropriada, o que é interessante você entender, você que nos assiste, é quando o Allen fala que a gente está se apropriando de ferramentas da filosofia e fazer teologia para o benefício da igreja, a gente está fazendo algo que seja de benefício espiritual para o povo de Deus. E, obviamente, a gente tem várias ferramentas que a gente pode usar.
A gente pode usar ferramentas da lógica, pode usar ferramentas da teologia bíblica, da teologia sistemática, da tradição da igreja. E a teologia filosófica é um ramo da teologia que tenta se apropriar, fazer essa interface com aquilo que se tem da filosofia a partir de uma abordagem teológica. Então eu gostei muito dessa definição, mas eu só queria deixar claro que entre os campeões aí da causa, eles não se preocupam em nada com definições desse tipo. Eles simplesmente dizem, eu faço teologia, às vezes eu faço filosofia no meio, o importante é a gente abençoar a igreja, né? Perfeito. Tem até a piada lá no Andrew Jumper, a piada era essa, que o pessoal da filosófica não lia a Bíblia, só ficava filosofando e tal. Não é nada disso, a gente é crente, viu? Outra pergunta que está na carona dessa primeira. Da onde veio o teu interesse por teologia filosófica? Perfeito. Quando eu fazia a minha graduação em teologia, na verdade foi antes disso. Na minha adolescência, eu comecei a ouvir metal. Olha onde isso vai dar. Somos dois, hein? Olha onde isso vai dar. E eu lembro que havia uma certa tensão na igreja, porque eu não só gostava de ouvir, eu gostava do pacote, sabe? Então eu comecei a andar de preto, deixei da estética toda. E algumas pessoas ficaram assustadas, incomodadas com aquilo. E eu tinha lá minha fundamentação bíblica para aquelas coisas, mas eu comecei a ficar interessado em pensar exatamente essa relação do cristão com a cultura. Como é que a gente pode organizar biblicamente essa dinâmica do que a gente pode receber, rejeitar, redimir? Como é que funciona isso? Quando eu entrei no seminário teológico, eu decidi pesquisar isso um pouquinho mais. Então eu lembro de ter, primeiramente, ter contato com o livrinho do Michael Horton, aquele Cristão e a Cultura, depois com o livro do Kuyper, né, o Calvinismo, e ainda naquele período, 2002, eu tive contato com A Morte da Razão, do Francis Schaeffer. Mas eu não entendi nada do que eu li. Era o livrinho mais fino, para mim seria algo tranquilo, eu peguei aquele livro e não entendi nada, então eu deixei ele na prateleira de volta, chocando, e decidi, enfim, seguir minhas outras leituras. Alguns anos depois, eu ainda estava pensando sobre esse tema e encontrei numa livraria O Deus que Intervém, do Schaeffer. Quando eu li O Deus que Intervém, aquilo impactou o meu coração de uma forma tão intensa que eu decidi estudar a fundo o Schaeffer. Aquilo mudou, sabe? Mudou minha visão completamente. Eu já tinha alguma ideia, eu já tinha lido até o próprio Kuyper, mas o modo como o Schaeffer falou comigo foi mais pessoal, sabe? Foi mais interessante até do que o próprio Kuyper. E isso não é nenhuma avaliação de profundidade de pensamento, não, é só o modo como aquilo mexeu comigo mesmo. Então, a partir dali, eu mergulhei fundo no Schaeffer. E por causa do Schaeffer, eu decidi pesquisar um pouco mais sobre aquilo que o Schaeffer fazia. Então foi quando eu comecei a ouvir falar de apologética cultural, de apologética e de pessoas da tradição da qual o Schaeffer fazia parte. Então, até mesmo lendo o Schaeffer, eu pude olhar para o Kuyper de outro modo e considerar sistemas, né, de cosmovisão e coisas assim. Quando eu fui procurar nos meus estudos aí de pós-graduação, o que fazer, eu estava nessa dúvida entre história da igreja, que era onde eu tinha feito a minha especialização, ou pesquisar um pouco mais dessas coisas. E aí eu vi que o programa de teologia filosófica me daria esse tipo de reflexão e de formação. Eu decidi mergulhar nele, então a culpa é inteiramente do Schaeffer. Eu até fui meio ingênuo, sabe? Eu cheguei lá no mestrado, eu só tinha lido Schaeffer praticamente. Então, quando eu tive que lidar com caras como Van Til, o Plantinga, e, cara, eu não vou conseguir passar por isso aqui, não. Mas Deus foi bom e graças a Deus, né, foi tudo tranquilo. Mas foi Schaeffer, minha dissertação foi sobre Schaeffer, Schaeffer foi o centro do início ao fim da formação. Interessante, né? Eu tive aqui no doutorado 3 cursos de teologia filosófica. Eu tive questões sobre questões filosóficas na teologia cristã, eu tive
uma aula com o James Smith, que ficou muito conhecido aí no Brasil também, e tive uma disciplina sobre Kant, todos os pressupostos da teologia moderna e a influência de Kant por detrás desses caras. Eu sempre tentei me distanciar da teologia filosófica, ou da filosofia como um todo, porque eu nunca gostei de filosofia. Eu sempre gostava de teologia pastoral, homilética, pregação, teologia bíblica. O máximo que eu pude me distanciar dessa disciplina, eu me distanciei. O que acabou acontecendo foi que depois que eu terminei essas 3 disciplinas, eu me encantei de tal maneira pela teologia filosófica que hoje o meu orientador do doutorado é da área de teologia filosófica. Olha. Embora minha área de concentração seja teologia sistemática, eu estou estudando os aspectos filosóficos, teológicos e políticos de Abraham Kuyper no que diz respeito à sua teoria da educação. E o meu orientador é o chefe aí da cadeira de teologia filosófica. Ele foi o presidente por muitos anos do Instituto de Kant da Coreia, do Instituto de Kuyper da Holanda, o holandês é a segunda língua dele. E é um negócio interessante. Pegando carona nessa minha história um pouco frustrante com a filosofia, que depois teve um final feliz, por que você acha que alguém da igreja, ou alguém que gosta de teologia, deveria se interessar por teologia filosófica? Uhum. Para citar o Schaeffer, né, uma das grandes tragédias que o Schaeffer menciona na caminhada da igreja, especialmente na virada do século XIX para o século XX, foi que a igreja deixou de considerar alguns aspectos que ele avalia lá como aspectos de cosmovisão ou da pressuposição das pessoas, né? O modo como as pessoas pensavam sobre a realidade. A falta de atenção da igreja para a mudança desses aspectos acabou deixando a igreja em um tipo de ministério profundamente limitado. Ela ainda estava falando, pregando o evangelho, falando a sua mensagem, mas ela estava falando de um modo que não mais comunicava claramente e não mais considerava os novos desafios, os novos ídolos, as novas questões que deveriam ser tratadas. Então, quando a gente pega os temas de teologia filosófica ou as discussões da teologia filosófica, elas vão nos ajudar fundamentalmente a ter recursos para que nós possamos compreender aspectos dessas transformações no pensamento, nas cosmovisões, termos ferramentas melhores de apologética e entendermos até mesmo mais profundamente algumas das questões que a teologia tem proposto para a gente. Então eu diria que a igreja precisa se preocupar com isso. O mesmo cara que mas eu não tenho interesse em filosofia, mas eu não entendo nada. Mesmo cristão comum pode ser profundamente beneficiado de alguns autores que trabalham aspectos, né, desses temas em termos da sua compreensão de si mesmos, do seu tempo, das pessoas à sua volta, dos modos de comunicar e defender a fé e de fazer missão no mundo. Ótimo, obrigado pela resposta, acho uma resposta muito boa, porque é aquela coisa, né? Para a pessoa, imagina que você é um peixe, está dentro do oceano, e você se acostuma com aquele oceano, e alguém faz a seguinte pergunta: por que você deveria se importar com a água? Você está envolto naquele negócio o tempo todo e não percebe porque aquilo virou o seu modus vivendi, o seu modo de vida. Da mesma forma, nós que somos cristãos, nós somos seres humanos, nós estamos inseridos no mundo e nós vivemos no oceano de ideias, gente. O Alan Porto colocou aí de forma muito clara que as formas de comunicação no mundo, as formas de raciocínio, do pensamento, tudo isso que nos envolve tem pressupostos, tem cosmovisões por detrás. E uma questão assim, você não estar interessado em filosofia ou não significa que você não faz filosofia, ou não significa que você não tem pressupostos filosóficos. Alan, até alguém fez uma pergunta aqui, né? É correto fazer uso, vou colocar aqui, ó, é correto fazer uso da filosofia na interpretação das escrituras, a filosofia nas escrituras? Quando você já vai abrir a Bíblia, você já abre com pressupostos filosóficos, queira você aceite-os ou não.
Eu acho que o bacana de estudar filosofia, como o Allen colocou, é você tomar ciência de que essas coisas existem. E não apenas ser ingênuo de pensar que, não, eu vou ter que me apropriar de algo, ir até algo. Não, esse algo já existe, é o oceano do peixe. E você nem sabe que você está pensando nessas categorias filosóficas, mas você está, porque você é um ser humano dentro das suas circunstâncias. Pegando aí... Diga. Eu sempre dou um exemplo que, para mim, isso ficou muito forte, assim, muito claro. Eu era pastor em uma igreja, e é até ruim falar isso, porque eu não fui pastor de muitas igrejas, então o pessoal vai ficar perguntando onde é que isso aconteceu. Mas eu lembro muito bem de uma aula para adolescentes. Eu não estava dando essa aula, eu cheguei já no fim, mas a professora estava dando essa aula para adolescentes que haviam sido criadas na igreja, e elas discutiram lá na aula a temática do aborto. E foi muito interessante perceber como a maioria daquelas adolescentes, todas criadas na igreja presbiteriana, todas com pais cristãos, estavam basicamente repetindo argumentos feministas, pensando, poxa, mas e a vítima? Mas e no caso do aborto? E a mulher? E os sonhos da vida da mulher? Como é que... E eu fiquei pensando sobre como a gente não só precisa conhecer essa realidade do espírito da época, né, do modo como as pessoas vivem, se organizam, dos pressupostos, para a gente alcançar as pessoas lá fora, mas exatamente para a gente perceber como a cultura também tem um poder formativo sobre o nosso próprio coração. E gente que está na igreja todos os domingos pode ter uma mentalidade bastante distinta daquilo que a Escritura está anunciando para a gente. Com certeza, e eu teria zilhões de exemplos para dar de gente na igreja que tem esse conceito de meu corpo, minhas regras, não apenas para a questão do aborto, mas para outras questões. Por exemplo, você já parou para pensar, e aqui é uma provocação, tá, Allen? Você já parou para pensar, você que nos assiste, que o fato de você querer planejar quantos filhos você quer ter é uma espécie de manipulação do seu corpo, tendo em vista que ter filhos, gerar filhos é uma obra completamente sobrenatural, é do Senhor. Tem muita gente, eu tenho amigos que estão 8 anos tentando engravidar e não conseguem. Até que ponto você estipular com um mínimo detalhes? Não, eu não vou ter mais de 2, eu vou ter um só filho. Não, eu vou ter 10, vou ter... Até que ponto esse pensamento não é um pensamento idólatra? Da perspectiva de você tentar brincar de ser Deus. Porque o que está por trás desse conceito é justamente o que o Allen está falando aí. Uma ideia de que você é dono do seu próprio corpo. A partir do momento que você se converte à fé cristã, não apenas o seu corpo, mas todo o pensamento é cativo a Cristo e a sua palavra. Então fica a dica para você, não se confunda. Você precisa ter interesse por teologia filosófica e pela filosofia em si, para tomar ciência dos pressupostos, das ideologias que podem estar rondando a sua mente, e você nem está a par disso. Vou dar um exemplo, Allen. Hoje eu vi um colega, eu prego em muitas igrejas não presbiterianas, e um dia eu fui pregar numa igreja e o superintendente da escola dominical dessa igreja, era um cara muito legal, tal, e ele me adicionou no Facebook até um tempo depois, desconectou aqui minha câmera, mas eu já volto aqui, peraí, vai voltar. Tá. Geralmente o Wi-Fi dá uns problemas aqui, tem que esperar um pouco. Segura aí, gente, já volta. Eu vou dando um outro exemplo aí. Vai dando... Opa, voltei aqui, voltei. E aí, sabe o que aconteceu? Eu adicionei o cara no Facebook, e esses dias, por causa dessa pandemia, desse Black Lives Matter, essas coisas todas, o cara, ele falou uma frase: Jesus está mais para Malcolm X do que para Martin Luther King. E ele citou um texto de João 18, que é aquela conversa que ele tem com Pilatos. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que eu comento alguma coisa? Será que eu fico quieto? E na maioria das vezes eu fico quieto, até para não... Porque se eu comentar, sinal que eu estou dando valor àquilo que ele falou, mas eu não valorizo absolutamente nada, a não ser o interesse que ele tem dele, acha que ele está certo, enfim. Só para você ter uma ideia, gente, do quanto a nossa mente ela está cativa a uma série de ideologias, e você pelo menos saber a origem delas,
os propagadores dessas ideias te ajuda a você não ser ingênuo a ponto de você menosprezar isso. Mas dá o seu exemplo aí. Esse mês agora, né, o mês do Proud, né, o orgulho LGBTQI+. Isso. E aí os cristãos olham para isso sempre, né, super assustados, ou pelo menos alguns cristãos, né, outros já estão assimilando bem a coisa. Mas uma das coisas que a gente precisa pontuar é muito fácil a gente apontar o dedo e dizer, olha, né, o nível de depravação enfim, olha para onde o mundo está caminhando e tal. Mas o que a gente não percebe é que a narrativa de autonomia e de construção da própria identidade também é assimilada por nós. A gente só não faz isso para aplicar ao gênero, mas a gente ainda acredita que nós fazemos quem nós somos, né? Então, a base é a mesma, apenas a aplicação que é diferente. Se nós não tivermos uma convicção plena de que a nossa identidade, que os nossos caminhos são dados pelo Senhor, então não adianta ficar apontando o dedo pro cara lá que diz que ele construiu a identidade sexual dele, se eu acho que a minha identidade em termos profissionais, em termos relacionais e várias outras coisas, foi construída por mim e não houve uma estrutura ou uma dádiva do Senhor direcionando a coisa toda. Perfeito. Para ajudar o pessoal que nos assiste a ter um pouco mais de gordura filosófica, para eles terem um pouco mais de conhecimento na área, fala aí para nós aí de 3 pensadores, ou alguns pensadores que foram importantes no momento de formar o seu imaginário sobre teologia filosófica ou coisas desse tipo. Lá no Andrew Jumper, a gente trabalha fundamentalmente com... eu ia citar 3, são 3, mas tem mais, né? Fica à vontade. Eu vi aqui no meu layout, eu consigo ver que ele tem alguns livros atrás dele ali. Você não consegue ver. Mas pode falar quantos você quiser, a gente tem bastante tempo. Então, por causa dos professores, então você tem as preferências e as figuras que são mais discutidas lá, né? Então, por exemplo, na época do professor Fabiano, você tinha lá muito, muito presente tanto a figura de Agostinho quanto do Herman Doiver. Por causa do doutor Davi, você tem lá Cornelius Van Til e Francis Schaeffer, né? E o Felipe Fontes também enfatiza muito o Doiver. Então, os que a gente mais viu lá, por causa da minha dissertação, Schaeffer foi a figura central, mas os outros 2 que eu mais tive que encarar foram o Herman Doiver e o Cornelius Van Til. Esses 3 caras são fundamentais. Claro, Agostinho daria para a gente ficar só nele, né? Eu tenho falado aqui que toda teologia filosófica é uma nota rodapé de Agostinho. É a tentativa de dialogar com o que ele já falou. Exato. E aí, talvez um dos caras que tem feito isso de um modo legal, que está expandindo bastante o alcance, é o James Smith, né? Sim. Então, pegar lá Você é aquilo que ama, Na Estrada com Agostinho, são materiais legais para pelo menos pegar insights e desenvolver a partir disso, e isso é legal. Mas lá nessa minha história foram, primeiro, o Doiver, lá na primeira disciplina que eu fiz no Jumper, foi Cosmovisão Reformada. O Fabiano já desceu na nossa goela o Doiver. Aquilo foi um negócio difícil. Até hoje né? Doiver é um cara que tem uma linguagem hermética, né? Ele tem muito kantiana também. Isso, ele tem um universo próprio. Então, isso dificulta um pouco a compreensão, mas quando você percebe a genialidade dos insights, né, e o que foi possível fazer a partir da proposta dele, você percebe que é algo riquíssimo, né? Você não precisa concordar com tudo, você não precisa dominar tudo, mas se você consegue pegar alguns insights daquilo, o impacto é profundamente transformador. Então, nesse contexto, eu sugiro o Raízes da Cultura Ocidental. Acho que eu já estou antecipando uma pergunta aqui, né? Mas... Não tem problema. Até porque o Raízes da Cultura Ocidental, bom que você citou esse livro, é um livro mais popular do Doiver, porque ele consiste de palestras que ele deu. Então, geralmente, você vê nas publicações que a gente encontra por aí, você tem o New Critique of Theoretical Thought,
Meu, esse livro é um tijolo, assim, é muito difícil de ler, porque é um livro que ele escreveu sentado. Exato. Agora, os livros que ele escreveu em pé, que ele escreveu palestrando, geralmente são mais fáceis, porque a intenção dele já foi explicar, não dificultar. Então, Perfeito. você está interessado? Está publicado pela editora Cultura Cristã, mas pode falar do livro, que não tem problema não. Então, esse livro é genial exatamente por apresentar uma análise da história do pensamento ocidental, que vai influenciar muito, inclusive, o Schaeffer no Deus que Intervém e especialmente na Morte da Razão. Então ele trabalha para a gente essa noção de como o Ocidente sempre caminhou em uma visão dualista, da realidade. Então ele chama de motivos básicos religiosos, mas você pode falar isso como grades, matrizes de interpretação ou cosmovisões, enfim. E ele diz: as pessoas sempre caminharam numa percepção da realidade que trabalha com 2 polos. Então, na antiguidade clássica, você tinha esses polos de matéria e forma, né, essa é o que acontecia lá na filosofia grega, algumas pessoas tentando explicar a realidade observando essencialmente matéria, outras pessoas tentando explicar a realidade trabalhando essencialmente a partir de forma. Então você pensa aí, em Platão e o mundo das ideias falando de formas, e você caminha para Aristóteles já pensando um pouco mais em termos de matéria. Mas há outros filósofos que você pode perceber essa discussão toda, né? Bom, quando você caminha um pouco mais já para o período medieval, que você já tem uma tradição cristã sendo estabelecida, o Dover diz: ainda assim ali havia uma visão dualista. Então, nessa visão dualista, agora a divisão não é mais entre matéria e forma, mas entre natureza e graça. Então você tem algumas pessoas enfatizando quando você tem no período medieval, essencialmente, a ênfase da igreja está no ambiente da graça, né, o reino da graça. A atenção, o que é de valor, o que é importante, significativo, o que deve ser buscado, está tudo lá. E existe um outro polo, que é esse polo da natureza, que não tem tanto a nossa atenção, mas que faz parte da realidade, e por isso você não pode, né, simplesmente negá-lo, você tem que viver nele. Só que essa divisão entre essas 2 esferas, ou entre esses 2 polos, cria uma tensão na vida, né, porque a maioria das pessoas está vivendo no campo da natureza, é na natureza que você trabalha, que você tem a sua família, seus relacionamentos, que você tem o seu lazer, no entanto, você tem que buscar o tempo todo esse ambiente separado da graça como aquilo que é mais importante, né. Então, por causa disso, o trabalho mais valorizado, não é o trabalho normal, mas é o ministério ou a missão sagrada. Por causa disso, as coisas comuns da vida são consideradas inferiores, mas essa tensão não se sustenta. E, com base nessa ênfase, você vai ter um movimento de reação, em que algumas pessoas agora rejeitam esse tipo de ênfase desmedida na graça, rejeitando a vida comum, e agora vão olhar e dizer: "Não, agora o que importa pra gente é a vida comum". Então, nesse sentido, o Doivio tem a explicação dele é muito boa, é ampla, mas a explicação mais didática disso vem no Francis Schaeffer. Até o Huckmacher explica essas coisas da filosofia reformacional melhor do que o Doivio, vale a pena conhecer também. Os popularizadores fazendo um trabalho assim de traduzir o que o Exato. pensador original do conceito desenvolveu. Isso é importante no mundo acadêmico, inclusive. Quando você tem 2 movimentos, né, o Schaeffer mostra pra gente norte e sul da Europa, de reação a essa visão de mundo, do período medieval. Então, ao norte da Europa, você tem a reforma protestante, e ao sul da Europa Eu só queria dar dizer que ele é, quer dar boa noite aqui pro pessoal, porque se cara, se ele não aparece na live, o pessoal vem me cobrar depois, o pessoal vem me xingar, né, filho? Você tem que aparecer na live, né, filhinho? Olha o tio Allen ali, ó. Ah, daqui a pouco você já tá maior que ele aí, ó. ih, rapaz, aí não é trabalho não. Eu tenho 1,62.
Manda um beijo especial pra avó. Manda um beijo aí especial para sua avó, Valentim. Essa avó, a avó que briga, viu, Allen? A minha mãe briga se não aparece. Então tá, tchau. Vai, mamãe. Cara, desculpa, é que é parte da tradição aqui. Ih, cara, isso aí não tem preço, não. Eu tenho 2 e tudo é diferente, né? Cara, não... Você tava falando dessa distinção aí da Idade Média, tal. Exato. Então, você tem 2 reações, né? Uma reação que ainda é dualista é a reação do Renascimento. Basicamente, eles tentam desconsiderar o campo da graça e dizer, nossa atenção agora está na natureza. Por um lado, é algo bom, porque liberta o homem para enxergar a natureza sem culpa. Por outro lado, é um movimento idólatra que trabalha na mesma base dualista, né? A reforma rompe esse dualismo e tenta trazer para a gente um conceito mais integrado, em que toda a realidade está influenciada pela criação, pela queda e pela redenção. No entanto, a visão dualista segue, né? Segue em paralelo e até mesmo cresce na Europa. Então você tem a substituição, em vez de natureza e graça, você tem o abandono dessa percepção de graça, foi perdendo o seu lugar, e você substitui a graça pela liberdade. Então agora a tensão é entre natureza e liberdade. Quando você tem ali século XVIII, você tem basicamente o desenvolvimento, né, de alguns modelos científicos, e algumas pessoas estão olhando só para baixo, na natureza. Então o homem é determinado, né, a ciência está trabalhando com essa noção de que a natureza determina o homem geograficamente. Você tem a figura do determinismo geográfico, você tem a figura do determinismo químico, né? Então, basicamente, a natureza é uma força opressora sobre o homem. Interessante, os primeiros estudos de antropologia trabalham nessa base. E alguns, esses caras diziam, por exemplo, que os povos europeus tinham essa maior propensão a terem um pensamento mais complexo, a terem maior sofisticação, né, cultural, dentre outras razões, por causa do seu meio geográfico. Os primeiros estudos de criminologia trabalhavam nessa base determinista. Os caras iam ver quem eram os criminosos e eles tentavam encontrar uma justificativa biológica para isso. Então, eles mediam o crânio dos criminosos para tentar encontrar a justificativa nessa base, né, determinista. É interessante, né, pegando carona no que você falou aí, quando você tira a dimensão da graça da discussão e você fica só com a natureza, não significa que você está tirando a graça, você está colocando ela de forma impessoal dentro da natureza e às vezes até personificando a natureza e colocando ela como um agente próprio que interfere na vida humana. Quem primeiro disse isso e atentou para a minha percepção disso foi o James Sire, naquele universo ao lado. Obviamente que essa ideia não deve ser dele, mas é uma ideia muito interessante, né, de que por mais que a gente negue a graça, ela é um poder tão forte de explicar, é um fator hermenêutico, a gente não consegue explicar a vida sem causas, sem interferência, e a gente coloca a mãe natureza, você personifica a coisa criada para que ela possa ter ingerência na vida humana. Eu acho que isso é uma chave que se abre quando você começa a entender como a filosofia, quando abre mão dos seus pressupostos teológicos, ela faz uma teologia própria, que a gente chama de panteísmo, né? Filosófico. Perfeito. Mas aí ninguém consegue viver nesse determinismo, né? Então surge um movimento de reação. Algumas pessoas agora vão para o outro lado dizer, não, eu sou um cara livre, não tem determinismo, não é a natureza, não é a ciência, não é nada. Então, nesse mesmo período, você tem, especialmente entre os artistas, né, a figura do artista boêmio. Então, o cara vai viver a vida loucamente, não tem limites, não tem padrões, não há estruturas, eu sou livre. O problema é que essa liberdade mata, né? Não existe, não há possibilidade de você fugir das estruturas que Deus colocou no mundo. Mas então, nesse caminho, e existe a discussão em que tipo de dualismo nós estaríamos vivendo hoje, mas de certa forma ainda há um desdobramento dessa tensão hoje entre natureza e liberdade. A gente pensou e falou sobre a questão do LGBT, né?
você tem esses dois polos, algumas pessoas tentando encontrar aí o gene gay, qual é o fenômeno de ordem biológica que vai determinar a sexualidade de alguém, ao mesmo tempo que você tem o discurso de que sou eu que construo a minha identidade por meio da minha escolha livre. E é interessante, né, Allen, como essas estruturas de pensamento biológicas ou sociais, elas funcionam de forma muito não uniforme e à conveniência daquela pessoa que tem as suas próprias ideologias, né? Por exemplo, na questão do racismo, ninguém nega a biologia. Todo mundo, não, mas somos criados iguais, temos o mesmo sangue, a mesma genética, a gente vai para a biologia. Mas na questão da homossexualidade, não, esquece biologia, é construto social, é sociologia, a gente reinventando quem nós somos. Na questão das afeições e dos sentimentos, tudo isso você menospreza a estrutura biológica para você construir quem você é. Não é interessante que as pessoas na igreja, elas às vezes têm a mesmíssima ideia sobre essas questões, né? Você pensa na igreja, muita gente defendendo essa ideia de que nós somos construídos, que nós nos construímos enquanto identidade, outras, tem pessoas na igreja que são mais deterministas, né? Não, tudo é biológico, tudo é genética, né? E a gente percebe que falta um pouquinho de teologia filosófica para a gente ter um pouco mais de ferramentas, umas porcas meio soltas que a gente tem que apertar na nossa cabeça, outras que a gente tem que, enfim, destruir mesmo. E acho que entender pessoal, você que está assistindo aí, entender essa história desse dualismo ocidental vai ajudar você a refletir sobre a sua própria maneira de enxergar as coisas. Isso. Então, eu contei essa história toda porque ela é um ponto de integração muito bom entre o Doiver e o Schaeffer. Porque o Schaeffer, quando vai... Esse é um dos métodos, inclusive, do Schaeffer, né? Ele enfatiza muito, Francis Schaeffer é o segundo nome, embora não na ordem, né? Seria Doiver, Van Til, Schaeffer, mas o Schaeffer sempre trabalha com o que ele chama de o fluxo da história. Então, o fluxo da história é basicamente essa ideia de você identificar um pouco da história do pensamento para você entender como as pessoas chegaram onde elas chegaram. Schaeffer está tão interessado em olhar para o homem concreto que está diante da gente, né? Sei lá, seu vizinho do condomínio, o cara que senta ao lado na carteira da faculdade, ou que hoje está na janelinha ao lado do Zoom quando você está assistindo aula. Sei lá, os caras que você encontra na academia quando vai malhar, são todas pessoas reais, com histórias de vida reais, com um coração real em um momento real. Mas todas essas pessoas ecoam alguns aspectos de visões de mundo que vêm séculos antes. Nós não chegamos ao Black Lives Matter, não chegamos ao mês do orgulho gay do nada. Há uma história muito longa que nos fez romper alguns padrões, estabelecer novas premissas, novos modos de enxergar a realidade e assim encarar, né, esse tipo de momento. Então o Schaeffer trabalha muito bem essa história. Então, se o Doiver faz isso lá no livro Raízes da Cultura Ocidental, o Schaeffer faz isso no livro Como Viveremos. E o legal do Schaeffer primeiro, ele é muito mais didático do que o Doiver. Então, ele faz desenho. Ele usa ilustrações do meio cultural o tempo todo. Usa a arte, né, como maneira de discernir esses ecos das diferentes cosmovisões que governam a vida das pessoas. Então, você senta para ler o Schaeffer como se estivesse tendo uma conversa com um cara que vai te mostrando aqui uns álbuns musicais, umas pinturas, uns livros, algumas peças, vai dizendo, olha o que esses caras falavam, olha o que isso significa, olha para onde isso aponta, e é fantástico. O modo do Schaeffer fazer isso é genial. Então, como um popularizador, o Schaeffer é talvez uma das figuras mais importantes, que eu diria, para você ter contato com esses aspectos da teologia filosófica que vão te ajudar a pensar a sua realidade e a servir a igreja. Ele
Então, a trilogia dele é um dos caminhos mais básicos, né? O Deus que intervém, a morte da razão e o Deus que se revela. Mas nesse fluxo que eu mencionei aqui, o diálogo com o Doivert, está lá no Como Viveremos. Então, Schaeffer é um dos nomes que eu colocaria como centrais. Como porta de entrada entre Doivert, Van Til e Schaeffer, eu diria comece com o Schaeffer. Né? Deles é o mais acessível. Embora de vez em quando alguém, né, manda uma mensagem dizendo, cara, eu li, mas não entendi, foi difícil e tal. É uma porta de entrada, mas não significa que você vai entrar com as duas pernas. Às vezes vai entrar com uma só. Mas persevera que vale a pena. E tem uma coisa do Schaeffer que eu acho central também, é que toda a teologia filosófica dele, todo o trabalho dele nesse campo de análise cultural, de apologética, está fundamentado em o que ele chama de verdadeira espiritualidade. Então, por que eu acho isso tão importante? Talvez alguns dos caras que estejam aqui assistindo a gente agora, que já têm contato com teologia filosófica, fiquem deslumbrados, né, com a ideia de refletir filosoficamente sobre alguns temas, de dominar algumas áreas, de falar, né, nomes difíceis e fazer análises culturais. Mas se não houver um princípio de organização espiritual do seu coração em primeiro lugar, isso se torna um exercício de vaidade. O Schaeffer tem um papel muito importante na minha história, porque quando eu comecei a estudar algumas dessas coisas, eu encontrei dois autores que, de certa forma, me deixaram um pouco mais deslumbrado. Um deles se chama Vincent Chan. Uma eterna incógnita, né? Ninguém sabe quem é, de onde vem, para onde vai. Mas da ordem de Melquisedeque. E o outro foi o Olavo de Carvalho. Sim. Então eu comecei a ler esses caras e comecei a me empolgar com aquilo. Talvez pela minha juventude, não sei, mas eu achava que a ideia de interagir com a cultura, com a filosofia, era você pegar aquilo e dar uma marretada nas outras pessoas, passar por cima, né? O valor fundamental era vencer o oponente no debate. E graças a Deus, um pouco depois de eu começar a ler esses caras, de eu ficar deslumbrado com eles, eu pude ter contato com o Schaeffer melhor. E agora eu vi um cara que conseguia pensar sobre essas mesmas questões a partir de uma base bíblica, com muita fundamentação intelectual, mas responder falando a verdade em amor. E, Alan, uma coisa que eu não sei se você ia mencionar, mas que veio na minha cabeça muito forte, toda vez que a gente está falando sobre assuntos que são não muito conhecidos para a igreja, teologia filosófica, ontem a gente falou sobre teologia pública, uma senhora perguntou assim, mas como é que eu trago isso para a igreja local de forma prática? Uma coisa interessante do que você está falando, o Schaeffer, ele escreveu tudo que ele escreveu como manuscrito evangelístico. Todas as obras do Schaeffer eram obras que ele usava para pregar o evangelho para as pessoas. Então, assim, se você está na dúvida de como é que você faz isso, é conhecer a filosofia, conhecer os aspectos da realidade a partir de lentes filosóficas, para você entender a realidade da pessoa melhor que ela mesma. E assim poder desmascarar os ídolos dela e apresentar o Deus verdadeiro como aquele que deve realmente reinar no nosso coração. Essa é a perspectiva do Schaeffer, né, Alan? Perfeito. Você entende a cosmovisão do outro, eu vou usar uma palavrinha aqui, entenda bem, você desnuda essa cosmovisão, você mostra os ídolos, como você usou aí, por detrás de tanto conhecimento filosófico dessas duas pessoas que você mencionou, tem uma vaidade por trás aí, que move o pensamento delas. No Schaeffer não tem nada de vaidade, é pelo contrário, é uma aspiração totalmente espiritual, você quer que o outro se renda ao Deus verdadeiro depois de toda essa reflexão. Isso. Então você parte de uma verdadeira espiritualidade. Se você não tem um coração organizado, você perde o foco. A filosofia ou discussão de uma teologia filosófica se torna um exercício de autoglorificação,
de segregação. Aqui nós vamos fechar só nas pessoas que falam Weltanschauung, né? Alguma coisa assim. Você não leu o Huckmark, então fica para lá. Isso é tolice, né? Quando você tem um coração organizado, uma espiritualidade centrada no Evangelho, a disposição de servir as pessoas, de ter relacionamentos belos, então você pode interagir mais adequadamente com esses instrumentos da teologia filosófica para que as pessoas tenham também, né, graça do Senhor, o evangelho claramente apresentado, seus ídolos revelados e assim ministração prática, né, das coisas que Deus tem anunciado a nós. Então, em última análise, gente boa que está me assistindo aí, teologia filosófica serve para você pregar o evangelho para as pessoas, como um passo, não sei se é essa a expressão que o Schaeffer vai usar, um pré-evangelismo. É o momento que você desnuda os ídolos, você desmascara. Sabia que o Herman Bavinck usava um outro termo para isso, que o Turretini também usava. Ele chamava de Elenctic Theology, que é a ideia de você desmascarar deuses. É um conceito que é um conceito reformado, clássico. Eu acho que a gente não pode perder disso. E vou até dar um exemplo de um cara que faz isso de forma popularizadora. Tim Keller. É um cara que fácil de você entender, mais fácil que o Schaeffer, inclusive, que tem uma influência de Schaeffer, só que ele vai traduzir esses conceitos todos. Por exemplo, leia a Fé na Era do Ceticismo. É basicamente isso. Você desnudar os ídolos, as objeções principais ao cristianismo e traduzir o evangelho como a real aspiração do coração de todo mundo. Então, é isso que o Allen tenta fazer no ministério dele, é isso que eu tento fazer no meu, e todas essas ferramentas que a gente usa, gente, é para a glória de Deus e para a expansão do reino dele aqui na Terra. Muito bom, você faltou falar de um, né? O Cornelius Van Til. Van Til é um cara fundamental por apresentar para a gente uma proposta de apologética que é inovadora, embora não seja a invenção da roda. As premissas da apologética do Van Til já estão na tradição reformada, mas, de certa forma, ele teve um papel assim, de catalisador do processo que o coloca em uma posição privilegiada. Eu sei que tem uma disputa aí especialmente com o pessoal aí do Calvin, né? A disputa é grande, né? Tem. Inclusive, eu tenho as minhas críticas ao Van Til, muito sério. Mas eu não quero... hoje você é entrevistado. Eu dou meus pitacos de vez em quando só. Mas fica à vontade. A minha grande crítica desses caras não é nem o pensamento deles. É algumas interpretações que eles fizeram de alguns personagens da história da igreja. É só isso. Mas no grosso, eu estou muito em acordo com esses pensadores aí. Sim, e é interessante, a minha dissertação, eu tento identificar a visão do Schaeffer e do Van Til sobre essa questão do ponto de contato e tento responder a questão até que ponto o Francis Schaeffer é um pressuposicionalista. Então, eu entendo que ele embora ele use palavras próprias, ele tem um estilo próprio, mas eu entendo que ele está dentro dessa tradição. Mas lá eu trabalho, um dos lemas do Van Til era suaviter in modo, fortiter in re, que você vai ser forte no conteúdo da sua argumentação, mas vai ser suave nos modos de fazer essa argumentação. E esse era um dos lemas do Van Til, mas ele não praticava. E aí o próprio Dr. Davi, lá no final da minha apresentação da dissertação, ele diz, quem aplica o suaviter in modo é o Schaeffer, não tem para ninguém. Porque eu acho que ele tinha esse espírito evangelístico muito enraizado. O Van Til, por exemplo, é um cara assim, eu não li muito, mas eu li alguma coisa, eu li as principais obras, e é um cara que brigou feio com o Doiverd, inclusive, e com os outros caras, né? Então a gente aprecia uma coisa importante que a gente tem falado aqui, além todas as noites da nossa Semana Teológica, é que a gente não tem heróis, cara. O nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Falamos de Kuyper ontem bastante, eu e o Lucas, e falamos dos defeitos que ele tinha. Nós falamos de vários teólogos bíblicos, outras noites, mas a gente sempre coloca
que todos esses personagens, em uma hora ou outra, eles têm as suas falhas, como eu tenho as minhas falhas, como o Alan tem as dele. O ideal é que você entenda a teologia não como um fim em si mesmo, mas como um veículo para amar a Deus e amar o próximo. Entendeu isso? Você já está num bom caminho. E queria só lembrar você que nós já temos 1 hora de live, 1 hora de conversa. Como passa rápido, né? Em teoria já era para ter acabado, mas eu não quero acabar, não. Já que você falou isso, me dá a oportunidade também de falar dos problemas do Schaeffer, né? Porque o pessoal acha que eu só babo o Schaeffer, e aí... Mas, ó, se você quer pensamento mais rigoroso, então você vai ter que ir pro Van Til, você vai ter que ir pro Doiver, para outros caras. O Schaeffer, ele é uma ótima porta de entrada, mas ele pinta o quadro com o pincel grosso, ele não é preciso nos detalhes. Então, por causa disso, há muitas críticas sobre o Schaeffer a respeito da interpretação que ele faz de Tomás de Aquino, de Kierkegaard, e de fato, muitas dessas críticas são verdadeiras. O Schaeffer é ótimo em perceber a direção e apontar a direção, mas em fazer análises minuciosas, o pensamento dele não é tão rigoroso, porque essa não era uma preocupação dele. O Schaeffer também tem falhas. Não eram obras acadêmicas, né, Alan? Ele não consultou as fontes primárias, por assim dizer. O modo de aprendizado, Schaeffer lia livros, mas o modo de aprendizado dele era muito abrangente. Ele aprendia muito conversando com os alunos da universidade, lendo revistas. Ele não era um acadêmico típico, ele era um cara cheio de insight. E isso é impressionante, assim, perceber o tipo de análise que ele conseguiu fazer com tanta clareza. É algo legal, mas você tem que perceber essas limitações dele. E o Van Til é esse cara que apresenta pra gente um novo modo de pensar a apologética, considerando mais seriamente os efeitos noéticos da queda, né, os efeitos da queda sobre o nosso modo de pensar sobre o intelecto, e assim fazer um tipo de apologética que considera esses efeitos, não tentando convencer o homem numa espécie de terreno neutro. Você chega para o homem, você tenta apresentar as evidências e diz, ok, agora eu espero que você reúna essas evidências e passe a crer em Jesus ou ser convencido do teísmo cristão. Ele trabalha para a gente esse aspecto de que é preciso dar um passo atrás, olhar para as pressuposições, lidar com esse campo das cosmovisões, e isso é mais consistente com a nossa visão reformada do homem. Então o Van Til ajuda bastante a gente a pensar sobre essas coisas, a pensar a apologética desse modo um pouquinho mais diferente. Perfeito, Alan, eu acho que foi ótimo. Esses 3 personagens eu até coloquei aqui nos comentários, para quem quiser procurar, os 3 personagens que ele falou aqui, ó, Hermann Doiver, Francis Schaeffer, Cornelius Van Til. Se você quiser ir atrás, tem coisa em português sobre todos esses 3 aí. O livro do Van Til que trabalha melhor isso, talvez seria A Defesa da Fé, a gente tem em português. Ótimo. Eu vou entrar agora numa outra pergunta, que você já falou de alguns livros, né? Então eu vou meio que pular isso aqui. Uma pergunta que não estava no roteiro, então você me perdoe, eu vou te pegar no pulo agora. Vamos lá. Você poderia falar de algum ou alguns autores brasileiros, que sempre tem gente que pergunta isso aqui, né? Tem muita gente falando aqui, mas tem um autor brasileiro que fala de teologia filosófica, você poderia indicar algum para o pessoal? Claro. Então, a gente tem o Dr. Davi Charles Gomes, que é um dos professores lá do Andrew Jumper. Ele publicou um material, ele tem artigos, ele tem mais artigos do que livro, né? Ele só tem um livro publicado, mas é um livro interessante de Prometeus a Proteus, que é uma análise do marxismo, publicado pela editora Mackenzie, então vale a pena conhecer. Mas ele tem alguns artigos que são fantásticos. Um dos artigos dele que eu considero mais legais, é difícil até escolher, mas um dos artigos mais legais é Indo Além da Discussão de Fatos. É um artigo publicado na Fides que fala sobre essa discussão apologética para além da mera evidência. Para quem não sabe aí, que está nos assistindo,
existem vários ramos, várias maneiras de fazer apologética na história da igreja. Você tem um ramo mais evidencialista, que é aquele que tenta te provar que Cristo é o teu salvador e você tem que aceitar ele porque é um fato dado. E você tem a linha pressuposicionalista, que é o que o Van Til, que o Allen acabou de dizer, que é uma perspectiva um pouco mais sobrenatural. Deus se revela para a pessoa, você tem que pregar o evangelho e crer que pela graça do Senhor ele vai alcançar aquela pessoa pelos meios que ele julgar adequados, né? Que geralmente é a regeneração, né? Que é o que a gente acredita, né? Tem pessoas que não acreditam muito na fé reformada, a gente acredita sim. E aí, por causa disso, quando um cristão ele troca a verdade do evangelho por simplesmente ficar tentando provar a fé pro público-alvo, né, que é aquela pessoa que não tem Cristo ainda, é o que o artigo que o Davi tenta mostrar como essa é uma abordagem perigosa e ineficiente no final das contas. Uhum. Você tem o Felipe também lá do Jump, o Felipe Fontes, tem publicado alguns materiais, ele tem publicado mais em educação, mas você consegue perceber, tem artigos dele também na Feeds e livros que trabalham com esses aspectos. A formação dele em Doiver está sempre presente em quase tudo aquilo que ele escreve. Então, Felipe Fontes é um nome bom. O Jonas Madureira trabalha bastante a partir de uma base que dialoga bastante com esses elementos da filosofia, né? Então, no Inteligência Humilhada, você tem Agostinho ali bem presente. Né? Aliás, né, Allen, o Inteligência Humilhada, o Jonas é nosso amigo em comum, né? Eu sou amigo pessoal dele, estava no lançamento do Inteligência Humilhada, inclusive no Brasil, quando ele lançou, e eu perguntei, cara, mas agora fala a verdade, o que é esse livro? Isso aqui é uma introdução à teologia filosófica. Então, se você quiser uma teologia filosófica, o que é isso? Ele vai apresentar a teologia cristã pelas lentes da filosofia, dos grandes personagens da filosofia cristã. E aí, obviamente, você vai ter Agostinho, você vai ter esses que o Allen já falou, passando por outros aí que a gente não falou, mas que também tem o seu lugar ao sol dentro da teologia filosófica cristã. Então, o Jonas Madureira é uma excelente recomendação de um autor brasileiro. E, muito em breve, o Allen vai ter o livro dele, não muito distante aí. Assim espero. É contar causos da família, fazendo alguns insights, algumas percepções centradas no evangelho. Então, um livro que eu vou lançar aí é de causas familiares. Não faça isso. Até teve um cara aqui que é um admirador seu aqui que escreveu um negócio engraçado. Fisicamente, Allen é Misael. Agora, em termos intelectuais, é impossível não associá-lo ao doutor Davi. Olha só, hein? O Alan é uma figura. Cara, muito bom. Então, você já recomendou livros para o pessoal. Vamos partir para os finalmente. Uma pergunta que eu tinha para te fazer, o que você acha que... A gente já falou de alguns, mas o que você acha que são erros ou lacunas que a igreja brasileira tem no que diz respeito à sua compreensão sobre teologia e filosofia? Um dos aspectos é que a nossa cultura tem uma resistência à disciplina, ao estudo, né, e à filosofia de modo mais amplo. Então, um certo... Talvez porque a gente seja tão bom em improvisar, a gente acha que é meio desnecessário aprofundar as discussões, compreender bem as coisas, né, pensar mais pausadamente. Então, essa cultura do improviso, de certa forma, nos deixa um pouco numa dimensão anti-intelectualista. A gente tende a considerar, bom, é só chegar e fazer. E aí a gente tende a desconsiderar um pouco mais dessa pausa para buscar um tipo de conhecimento que nos permita servir com maior clareza, com maior eficácia. Esse é um dos aspectos. Isso se traduz, em termos práticos, dentro de alguns daqueles problemas que a gente já mencionou. Então, um deles é a nossa incapacidade de entender muito bem a água na qual a gente está e assim poder servir tanto confrontando aquilo que é pecado, que é ruim, quanto exaltando, honrando aquilo que é bom. Então, a nossa relação com a cultura é uma relação tensa, truncada. Nós somos crentes que
talvez na maior parte das vezes, simplesmente assimilamos o jeitinho brasileiro e aplicamos o jeitinho brasileiro na igreja, no trabalho, no casamento, no namoro. O jeitinho brasileiro no namoro é: eu não posso fazer sexo antes do casamento, mas tecnicamente, né, passar a mão aqui ou ali, fazer uma coisinha ou outra, não é fazer sexo. Então, né, jeitinho brasileiro. Então, a nossa incapacidade de discernir a cultura nos torna presas fáceis de alguns valores culturais e, por isso, né, nos deixa mais moldados pela visão de mundo da nossa tradição, do nosso tempo, do nosso povo, e cria modos cristãos, ou modos brasileiros de ser cristão, que muitas vezes são coisas absurdas. Esse é um problema, né? O poder formativo da cultura sobre nós, como eu já mencionei. O segundo aspecto é essa incapacidade de dialogar. Como nós nos tornamos muito mais moldados e muito menos, né, propensos a refletir criticamente sobre a nossa cultura, a gente também perde nas nossas formas de comunicação. Então, os caras já estão discutindo uma série de questões novas e a gente ainda está brigando aqui se pode ter bateria ou não no culto, ou a gente ainda está pregando um evangelho que desafia ídolos de 30, 40, 50 anos atrás. Muitas vezes a gente não está entendendo quais são as questões dos caras à nossa volta. Claro, o problema é sempre o mesmo, é pecado e rebelião contra Deus. Mas esse problema se traduz de modos diferentes a cada geração. Sabe como é o nome disso aí na prática? É teologia do retrovisor. Isso. É isso aí. Sempre olhando para trás. Então a nossa incapacidade de pensar em alguns aspectos que a teologia filosófica nos ajuda, nos faz muito atrasados. Os caras estão recebendo material na universidade que a gente ainda nem parou para pensar. E aí a gente não consegue entender como é que o nosso adolescente e o nosso jovem, tão facilmente, às vezes até permanecendo na igreja, assumiu estilos de vida anticristãos, caiu numa série de contos, né? Foi seduzido por narrativas e visões de mundo. E a gente só diz, mas a gente não estava aqui pregando o evangelho todo domingo, a gente não estava aqui, né, tendo a nossa aula da escola dominical. É que a gente estava lutando as batalhas nos lugares errados. E lutando contra moinhos de vento, né? Como para usar a metáfora do Quixote. Cara, eu acho que o jovem que fica na igreja com a mente secularizada, ele é muito mais perigoso do que o jovem que tem a mente secularizada e sai da igreja. Porque o primeiro, que é o que tenta viver essa síntese de dois mundos incompatíveis, ele não é intelectualmente honesto e ele vai causar muito dano para aqueles que ficaram do lado de dentro, porque ele vai ser um evangelista dessa síntese maluca. Por outro lado, o cara que foi cooptado pelos zeitgeist desse mundo, pela visão de mundo do presente século, pelo menos o cara é verdadeiro e autêntico e dizer, não, eu não acredito mais em Cristo, né? Isso aí para mim é furada. E a gente que é pastor, e você que está nos assistindo, provavelmente você é professor de escola dominical, você é uma pessoa que é líder da igreja, entenda isso. Nós precisamos urgentemente chamar as nossas igrejas a atenção de que a nossa mente também tem que ser redimida pelo evangelho do nosso Senhor Jesus. Não é somente ficar com aspirina para o coração, não, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Pois é, Deus abençoa também com o cérebro, gente. Então, a teologia filosófica, como o Allen muito bem colocou, ela é um instrumento que nos ajuda a parar com essa teologia do improviso, de no final das contas vai tudo dar certo. Não, a gente tem que tomar cuidado. Erros na área da intelectualidade, na igreja local, podem custar muito caro para as próximas gerações, né? Eu ouvi muito isso de alguns jovens criticando, mas a igreja, ela virou uma bolha. E como que a gente vai discordar de algumas maneiras, né? De fato, tem esse aspecto. Graças a Deus não é a igreja toda, né? Tem sempre um remanescente fiel, e eu creio que esse remanescente fiel vai continuar fazendo isso que a gente está tentando fazer aqui, que é
ter um cristianismo para todas as áreas da vida. E é isso que é o grande legado do Schaeffer e desses personagens que o Allen tem colocado. Eu mencionaria um último problema, a nossa incapacidade de lidar com as dúvidas das pessoas. Então, talvez por não termos, né, não utilizarmos alguns desses recursos que nos ajudam a ter a solidificação da nossa teologia, mas também uma reflexão, que considera aspectos aí filosóficos da coisa, quando alguém começa a fazer muitas perguntas, a gente tende a ficar impaciente, e aí ou a gente afasta a pessoa, ou a gente dá o tapinha nas costas, diz: "Cara, para de ficar perguntando isso aí". Ou a gente vai para essas respostas dualistas, né, você só precisa crer, você não precisa, pensar, e aí a gente acaba matando, ou pelo menos, né, desanimando algumas pessoas, por causa da nossa inaptidão de encorajar, de pensar juntos, de buscar a sabedoria de Deus para pensar essas questões. Então eu conheço alguns casos próximos mesmo, de pessoas que tiveram crises assim e que estavam quase morrendo espiritualmente, porque se consideraram desrespeitadas, não tinham fundamento sólido para sua fé, foram tratadas desse modo, não foram pastoreadas, foram desencorajadas de fazer perguntas. Esses dias alguém mandou uma mensagem no Instagram, e depois mandou no WhatsApp, né, falando de algumas dessas dúvidas, e meio que pensando em se valia a pena ficar na igreja ou não. E a minha resposta foi: "Tá, você quer perguntar? Pergunta, mas pergunta tudo. Quer saber inclusive por que que você está questionando essas coisas agora. Não tem problema não, vai a fundo, que se você questionar honestamente, diante de Deus você vai ter as respostas para isso". Agora a gente fica morrendo de medo, não pergunta, não faz isso, a gente não leva a sério, e aí, a impressão que a gente dá é de que nem a gente sabe por que que a gente crê, né. É verdade. E você faz um trabalho muito bom, Allen, que você tem o seu Instagram e praticamente todo dia você abre lá aquela caixinha de perguntas que as pessoas te fazem perguntas excelentes e eu nem vou falar das respostas. As respostas geralmente grandes, assim, muito profundas, muito moderadas. Eu sempre tô lá vendo as suas respostas e aprendendo com elas. Então, essa é uma das maneiras com as quais o Allen tem contribuído para você aí que tem perguntas e às vezes na sua igreja local você não tem respostas. A internet é uma benção por causa disso. Você pode ter o pastor que você quiser, praticamente, né? Então adote o Allen como seu pastor aí e pergunte para ele todas as coisas que você tem dúvida, que eu tenho certeza que vai te dar uma resposta muito legal. Eu passo pro Alan. Outro cara aí. Cara, para a gente encerrar, uma outra pergunta, a última. Eu acho que você já tocou um pouquinho em uma coisa que tem a ver com isso, mas tem alguma ideia nessa sua jornada teológica que foi aquela ideia que foi virada de uma chave? Foi assim, depois daquela ideia, as portas, as janelas se abriram e você nunca mais conseguiu ver você do mesmo jeito, Deus do mesmo jeito, sua relação, ministério, tudo mudou por causa de algumas ideias que você foi pegando na jornada. Tem alguma aí no meio do caminho? Tem. Eu conto a minha história identificando 3 conversões, mas eu acho que eu deveria identificar 4. A primeira conversão eu identifico como, a fé em Jesus Cristo. Então eu nasci numa família, né, batista, como eu mencionei, meu pai pregando, e a minha brincadeira quando criança era levantar a mão e ir lá para frente. Sei lá, 3, 4 anos, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Mas eu lembro que com 6 anos de idade, eu que brincava de ir lá para frente todas as noites, todos os domingos, né, uma noite na minha casa, um fim de tarde, eu pedi à minha mãe que orasse comigo, porque eu de fato queria, entregar a vida a Jesus, né. Então, esse episódio ficou bem marcado para mim. 10 anos depois, lá para 16, 17 anos, eu tive a minha segunda conversão, que foi a descoberta das doutrinas da graça. Aquilo mudou meu mundo, absurdamente, né, conhecer e apreciar
A graça soberana de Deus reorganizou todo o meu pensamento e todos os meus modos de vida. Alguns anos depois, e aí já tendo contato com Francis Schaeffer, a noção de um tipo de relacionamento com a cultura do senhorio de Jesus sobre todas as áreas da vida, foi também sobre falar a verdade em amor, em uma apologética consistente e uma presença fiel no mundo. Foi um negócio marcante para mim. Mudou radicalmente o meu modo de pregar, aconselhar, de acompanhar as pessoas, de fazer o que eu fazia. Eu comecei a escrever na internet em 2005. Quer dizer, eu comecei antes disso, mas o meu blog, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, eu comecei em 2005. Mas depois dessas noções um pouco mais do Schaeffer e essas ideias de cosmovisão, isso, nossa, me fez entender melhor meu próprio coração, entender melhor as pessoas à minha volta. Então, Cristo, doutrinas da graça, cosmovisão, o conceito de coração foi um aspecto central para mim também. Quando eu descobri o conceito bíblico de coração e a ideia de aconselhamento bíblico, isso transformou muito assim, o meu modo de olhar para mim mesmo, de olhar para as minhas angústias, de olhar para as minhas lutas e de poder servir as pessoas à minha volta. Eu colocaria mais uma, que foi o conceito de a teologia da aliança aplicada à dinâmica dos relacionamentos. Eu era um cara extremamente guiado pelas minhas emoções, e veja, isso já sendo um reformado, isso já sabendo sobre cosmovisão. Quando eu lidava com namoro, por exemplo, eu era um cara extremamente secularizado, porque uma hora eu estava super afim, outra hora eu não estava. Mas foi no namoro com a minha esposa, quando a gente teve uma crise dessas, em que eu não sabia se eu estava ou se não estava, que eu pude aprender um pouco mais sobre como essa noção de aliança, de um relacionamento baseado na aliança, transforma tudo. E aí de um cara inseguro, um cara com uma masculinidade muito inconsistente, eu pude caminhar para viver não na base dos meus sentimentos, mas na base da aliança, que cultiva sentimentos mais consistentemente, né? Sim. Isso me levou para o casamento e para a vida familiar e para os 2 filhos que a gente tem aqui com a gente, os 2 que já estão com o Senhor. Isso mudou radicalmente a minha forma de caminhar em termos de família mesmo. Então, conceitos que mudaram a minha vida. Primeiro, a fé em Jesus Cristo. Segundo, a teologia reformada, as doutrinas da graça. Terceiro, a noção de cosmovisão. Quarto, a teologia bíblica do coração, né, a ideia de ídolos do coração. E quinto, a aplicação da aliança no contexto dos relacionamentos. Perfeito. Foi uma aula, hein? Falando em aula, se você quiser ficar um pouquinho mais com o Allen, você pode seguir ele nas redes sociais se você ainda não o conhece. Vende o seu peixe aí. Como é que o pessoal pode te encontrar no Instagram? Allen Porto, @AllenPorto, certo? Isso. Basicamente lá você tem informação de tudo mais. Eu tenho cursos, eu tenho podcast, eu tenho blog, eu tenho os treinamentos gratuitos todo início de mês, eu tenho uma aula toda segunda-feira, e lá pelo Instagram você encontra tudo. Isso. E aliás, falando em curso, falando em aula, falando em ficar um pouquinho, entrar na casa do Allen, ou deixar ele entrar na sua casa digitalmente, nós temos a hora que muita gente mais espera. Eu acho que é a minoria, viu? A minoria. O pessoal gosta mesmo da conversa. Imagina. Vai ter uma minoria aí, né, que gosta de prêmios, gosta de livro e tal. E a gente vai terminar essa nossa semana teológica. Aliás, coloca aqui nos comentários o que você achou dessa semana teológica 2020. Tem muita gente me procurando, falando que foi uma semana muito especial. Aliás, teve um cara, olha, Allen, o que o cara escreveu aqui, ó. Tiago Santos. A minha virada de chave que me fez parar e pensar diferente na teologia foi participar dessa semana teológica. Obrigado, Jean, por esses mestres que abriram nossas mentes. Eu que agradeço, viu, Tiago? É um prazer poder contribuir com a sua jornada com o Senhor. Se eu pudesse reafirmar uma coisa que eu falei em todas as lives, vou repetir. Teologia não é um fim em si mesmo. Teologia não é um veículo para atiçar sua curiosidade. Teologia é um veículo para você amar mais a Deus e servir melhor a igreja.
Se a teologia não está te levando para esses dois lugares, é simples. Você está fazendo teologia? Sim, mas está fazendo teologia ruim. Teologia boa é um ato de amor a Deus e um ato de serviço à igreja. E o mestre Allen aqui, ele é especialista em fazer teologia nesse viés, que vai te aproximar do Senhor e vai te aproximar de ser uma pessoa que vai servir a igreja. E nós vamos doar aqui um curso. Qual vai ser o curso, Allen, que você vai doar para o pessoal ao vivo aqui para nós? Ó, eu ia doar só um, eu vou doar 2. Oh, que é isso? O homem é generoso, hein? Eu vou doar o curso A Vida do Francis Schaeffer, porque eu falei tanto do Schaeffer aqui que eu acho que não daria para deixá-lo de fora. E vou doar o curso Apologética e Cosmovisão. Ótimo. Então, ó, para tudo. Para tudo. Você que foi pro banheiro, você tem que voltar. Faz suas necessidades depois. Você precisa descobrir se você ganhou ou não. Ele vai doar 2 cursos. Apologética e Cosmovisão e A Vida e Obra de Francis Schaeffer. Que, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu faria hoje. Como a gente vai fazer isso, mestre? Você vai falar... Você quer doar os 2 para uma pessoa só ou 2 para 2 pessoas diferentes? Acho que 2 pessoas diferentes, né? Ganha mais gente. Isso, ganha mais gente. Ótimo. Fala um número de 1 a 350. Puxa. 197. 197, eu vou anotar aqui então. O primeiro ganhador é 197. E eu já vou colocar o nome desse sujeito ou dessa pessoa aqui na tela para você. 197. Isso. Já tem o nome do vencedor. E o nome do vencedor é Lucas Silvestre Pereira. Lucas Silvestre Pereira, você ganhou um dos cursos do Allen. Qual deles? A Vida de Francis Schaeffer. Muito bem, eu vou mandar um e-mail para você. Só colocar aqui para não esquecer que foi o 197. Depois eu tenho que mandar um e-mail para eles para confirmar. Então, parabéns. Se você está ao vivo aqui, é para glorificar de pé. Vamos lá, o segundo curso que você vai dar será o Apologética e Cosmovisão. Fala um número. Vai ser para a primeira pessoa que se inscreveu, número 1. Esse é meu garoto. Porque esse cara foi o primeiro, então ele merece. Quem é? É o Gustavo Freire Oliveira, que, se eu não me engano, é da minha mentoria. Olha só. Por isso que foi o primeiro, porque o cara, assim, quem chega primeiro bebe água limpa, entendeu? Valeu a pena. Então, Gustavo Freire Oliveira, você acaba de ganhar um curso sobre cosmovisão e apologética com o mestre Allen Porto. Allen, como você é o convidado da noite, você também tem direito de sortear um livro. E nós falamos sobre Dr. Davi Charles Gomes, sobre Cornelius Van Til, e o livro que a gente vai sortear é de um personagem que tem muito a ver com esses 2 personagens, que é o Scott Oliphant, que foi o professor do Dr. Davi Charles Gomes no Westminster Theological Seminary, e eu acho que é um cara legal, uma outra porta de entrada para você aprender sobre teologia e essa interface com a filosofia, que é o livro que ele escreveu intitulado Por que Você Acredita? Nós cristãos temos a ideia de que nós cremos primeiro e depois procuramos entender por que cremos, que é um lema que eu tenho aqui na minha parede, Fides Quaerens Intellectum, que é a fé em busca de entendimento. Então, se você quer entender um pouco mais como que isso funciona, você vai concorrer a esse livro. Fala um número aí que eu vou sortear esse livro agora em parceria com a editora Thomas Nelson, que é a patrocinadora da nossa Semana Teológica. Aliás, muito obrigado por vocês terem cedido tantos livros para nós, e nós queremos que você conheça a editora Thomas Nelson, tem publicado muita coisa boa e investido em novos autores. Aliás, Allen, se você quiser publicar aí, ó, editora Thomas Nelson é uma editora que você pode publicar os seus causos, as suas caneladas lá, que você está pensando aí, é a editora que publica. Fala o número aí. 333. 333. Quase pensei que você fala 666. A gente não chegou lá ainda, não. O 333 é só meio besta. Quem é o meio besta aqui? Vamos ver. 333. Cheguei aqui, ó. Esse aqui vai ser difícil reconhecer, mas eu tenho o e-mail dele. Ele só colocou o primeiro nome. É o Wellington. Wellington, parabéns. Você acaba de ganhar o livro Por que Nós Cremos, né? Esse é o nome do título.
Por que Você Acredita, do Scott Oliphint. No e-mail está o Wellington Contabilista, provavelmente deve ser um contador, alguma coisa do tipo. Você acabou de ganhar um livro aí maravilhoso para te introduzir no Porquê a Fé Cristã Faz Sentido, do Scott Oliphint, que é um livraço muito bom. Muito bem, nós já sorteamos 3 prêmios e um foi uma surpresa, que eu nem estava esperando, ele nem combinou comigo, me pegou de surpresa. E nós vamos sortear um 4º prêmio nessa noite para nós encerrarmos com chave de ouro. Eu vou sortear 1 mês gratuito de mentoria teológica comigo. Para quem não sabe, acho que o Allen está por dentro, ele até me ajudou a divulgar outras vezes. Eu tenho uma mentoria teológica, atualmente eu tenho 52 mentoriados, e nós caminhamos juntos na jornada de aprender teologia. Eu tenho uma plataforma com várias aulas, e eles têm também o direito de ter 4 horas de chamada de vídeo comigo por mês. Nessas chamadas de vídeo eles podem tirar dúvidas, podem crescer, podem falar de outros assuntos, uma mentoria pastoral também, e é uma mentoria que eu tenho uma alegria muito grande de estar fazendo nesse período que eu estou fora do pastorado, então eu acabo pastoreando essas pessoas e ensinando teologia num nível um pouco mais avançado. E eu vou sortear uma mentoria, 1 mês gratuito de mentoria teológica comigo, e o meu mestre Allen vai dizer outro número, e aí eu vou revelar aqui quem foi o abençoado, porque eu não falo nem sortudo, o abençoado que ganhou a mentoria teológica. Fala lá, mestre. 227. Esse foi difícil isso aí, hein? 227. Vamos ver quem é o 227. Vamos lá, que tem bastante nome aqui. Achei. 227. Já tenho aqui. Não sei se esse sobrenome dele é o sobrenome dele, se é da esposa, mas tá aqui, ó. O vencedor que ganhou uma mentoria teológica comigo é o Jonatas Catarina. 227. Se você está ao vivo, dá um alô aqui embaixo, que vai ser um prazer de te redirecionar imediatamente para a minha mentoria, para as plataformas, e você vai poder receber conteúdo de teologia de qualidade. Estamos encerrando, então, mais uma Semana Teológica 2020. Eu queria, mais uma vez, agradecer imensamente meu amigo Allen Porto. Cara, você não sabe qual foi a minha alegria de ter você comigo nessa noite, a gente poder atravessar diversos elementos da perspectiva cristã sobre a filosofia dessa interface e poder ajudar as pessoas que estão nos ouvindo a ter uma fé um pouco mais robusta e trazer, como diz o apóstolo Paulo, todo o pensamento cativo a Cristo. Muito obrigado, eu sou um admirador do seu trabalho, eu espero que você não lance esse livro sobre caos e caneladas bíblicas, que você lance um livro aí, que você publique a sua tese de mestrado, alguma coisa do tipo, e que você tenha um futuro abençoado, seja na igreja que você for pastorear. Já estou orando por você, você é um cara que eu não conheço pessoalmente, o Allen, somos amigos virtuais aí. Você é um cara que eu respeito muito, tenho uma admiração tremenda, está nas minhas orações, e eu espero que você tenha aí cada vez mais inspiração do Senhor para fazer cursos, ajudar pessoas, aconselhando, fazendo perguntas, seu ministério como um todo, sua família. Muito obrigado. Faz suas considerações finais e dá uma boa noite para o pessoal. Amém, cara. Eu que agradeço. Pessoal, vocês viram aqui um pouquinho do que lida na teologia filosófica, mas é o pacote da semana teológica inteira, né? Então, olha para isso que aconteceu aqui, os caras com quem o reverendo Jean conversou, olha para a direção que ele está apontando, né? A teologia se faz de joelhos, e vamos juntos, vamos pensar seriamente, com corações aquecidos, para a glória de Deus, para o bem do povo do Senhor e para a presença fiel da igreja no mundo. Você faz isso com todos esses instrumentos e departamentos da teologia que você viu ao longo dessa semana. Então, cola aí no Jean e vai junto, que Deus dá graça para essa caminhada. Amém. E para a gente se despedir de vocês, a gente pede um favor. É um favor de coração. É a última live dessa Semana Teológica. Então, o que você vai fazer? Você pega o seu celular agora e tira um print dessa live. Agora, o Allen faz uma pose aí, eu faço uma aqui, você tira um print e a gente vai aparecer no seu Instagram, vai aparecer no seu Facebook, nas suas redes sociais, e você pode divulgar esse conteúdo que a gente
produziu aqui. Esse conteúdo vai ficar disponível aqui no YouTube para você assistir quantas vezes você quiser. Então, faz uma pose aí, Allen. Pode ser uma pose de intelectual, de general. Vamos lá, general, então. Ó. Pronto. Deus abençoe vocês, uma excelente noite, um bom resto de domingo e uma excelente semana para todos. Que Deus abençoe. Foi um grande prazer fazer essa semana teológica. Vejo vocês numa próxima. Sigam lá no Instagram, o Allen, sigam no meu Instagram e fiquem de olho que é só o começo. Tem muito mais coisas que a gente preparou para vocês. Um grande abraço, boa noite. Fiquem com a graça do Senhor. Tchau. Tchau, tchau.